Olá, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender como fazer a montagem mágica. É uma montagem muito interessante e muito útil para quem pretende usar agulhas circulares. Essa agulha que eu estou usando hoje é uma agulha da Knit Pro Zing. Ela é uma agulha de alumínio que a Círculo está importando e disponibilizando nos armarinhos. É uma agulha circular intercambiável, então é possível tirar a ponteira aqui e colocar. Tem várias espessuras de agulha, tem kit completo, acho que, se eu não me engano, são 8 agulhas que vem no kit. E também tem alguns cabos que compõem o kit. É uma agulha realmente ótima. Inclusive, não sei se você viu, nós temos um vídeo aqui no canal, aliás, são 2 vídeos aqui no canal, que falam a respeito de agulhas. E lá eu falo que agulhas de metal eu não gosto muito, mas essas aqui são de alumínio, eu tô adorando. Realmente recomendo. Se você ainda não conhece, vale a pena o investimento. Muito boas as agulhas. Bom, com relação à montagem mágica, eu vou começar fazendo o seguinte: eu vou fazer um nozinho de correr. O nó de correr é um lacinho, um fiozinho sobre o outro, o fiozinho que tá por cima, eu passo aqui por dentro e puxo segurando as 2 pontinhas. Pronto, esse é o nozinho de correr. Se eu puxo aqui a alcinha, ele se mexe, tá? Então, eu vou colocar esse meu nó de correr aqui na agulha e eu vou deixar as minhas 2 agulhas paralelas, uma agulha em cima, outra agulha embaixo. E eu coloquei esse ponto aqui na agulha de baixo. O que eu vou fazer agora? Vou segurar com o indicador e o polegar e o fio tá travadinho aqui, seguro pelos outros dedos, certo? Então, veja, eu tô com o fio preso nesse primeiro pontinho que eu coloquei aqui nessa agulha de baixo. E agora eu vou fazer um ponto aqui na agulha de cima. E a montagem mágica, ela é assim, ela é alternada em tudo. Se eu fiz um ponto na agulha de baixo, tá na hora de fazer na agulha de cima. E assim eu vou alternando, um ponto embaixo, um ponto em cima, um ponto embaixo, um ponto em cima. E também vou alternando a posição do fio, sempre vai ser trocada. Então, se eu fiz um ponto embaixo, eu vou fazer o ponto na agulha de cima com esse fio de baixo. Se o ponto que eu vou fazer é na agulha de baixo, vai ser com o fio de cima. Então, é tudo alternado. Vamos ver como que isso funciona? É assim. Próximo ponto, agulha de cima. Então, é esse fiozinho aqui que está embaixo que vai enlear a agulha de cima. Eu vou girar a minha mão aqui por baixo das 2 agulhas. Vou trazer de trás para frente e vou passar no meio. Fiz um ponto na agulha de cima. Próximo ponto, agulha de baixo. Então, fio de cima. Giro a mão, trago o fio aqui para baixo e passo enleando a agulha de trás para frente e aqui no meio. Tenho 2 pontos na agulha de baixo, então, hora da agulha de cima. Giro a mão aqui por trás, venho de trás para frente e enleio a agulha de cima, passando aqui pelo meio. Tenho 2 pontos. Próximo ponto. Veja, é muito fácil de ver qual que é o próximo ponto. O último ponto que eu fiz é o que tá mais pertinho aqui da ponta da agulha. É esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, esse foi o primeiro, esse foi o segundo, esse foi o terceiro e esse foi o quarto. Eles ficam já na ordem aqui. Tocou o telefone, você foi lá atender, não sabe mais onde você estava? É simples, é só olhar para sua agulha.
O próximo ponto vai ser aqui na agulha de baixo, com o fio de cima. Então, o fio de cima vem aqui para baixo e enleia a agulha. Agora, próximo ponto aqui em cima. Então, fio de baixo, giro a mão, trago de trás para frente e enleio aqui no meio. E assim você vai fazendo. Logo, logo você vai perceber que a sua mão vai se acostumar com o movimento. E aí ele vira automático, porque é um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Rapidinho você se acostuma. A única coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte: você vai ter que prestar atenção e verificar que, se você começou aqui na agulha de baixo, o último ponto vai ser na agulha de cima, para que você fique com a mesma quantidade de pontos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2, 4, 6, 7 pontos embaixo e 2, 4, 6, 7 pontos em cima. Vamos supor que seja essa a quantidade de pontos que eu preciso para começar a minha peça, o que eu estou querendo fazer. Eu vou fazer um nozinho aqui, bem simplesinho, que depois eu posso até desmanchar, tá? Só para segurar o pontinho, para que ele não desmanche na hora que eu for trabalhar. E veja, aqui está a montagem mágica. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Tá? Pode ver que montagem mágica é super fácil de fazer, tá? Agora eu vou mostrar para você como que você vai trabalhar esses pontos aqui da montagem mágica, porque não adianta só você montar os pontos e depois não saber como continuar o trabalho. Então, vamos supor que você precisa só dessa quantidade de pontos e agora você estava com os pontos aqui, né? Vamos fazer como você estava fazendo antes. Os pontinhos estavam aqui, você fez, tal, acabou. É essa a quantidade de pontos que você precisa. A primeira coisa que você vai fazer é virar as agulhas, porque você vai trabalhar sempre segurando os pontos na mão esquerda. Então, eu tenho que segurar esses meus pontos aqui na mão esquerda, certo? A gente sempre trabalha assim. A agulha direita sem nada e os pontos na mão esquerda, a menos que você seja canhota, daí você vai trabalhar de outra maneira. Mas normalmente as pessoas destras trabalham assim. Então, os pontos estão aqui na mão esquerda, na agulha que a mão esquerda está segurando, e eu tô segurando aqui as minhas duas agulhas, eu tenho uma agulha em cima e uma agulha embaixo. Ok? Eu sempre vou fazer isso, porque eu vou trabalhar agora esses pontos em carreiras circulares. Isso significa que eu vou fazer uma espiral. Eu termino uma carreira circular, vamos supor que seja aqui o início dessa carreira, eu começo outra. Então, é uma espiral. Eu vou trabalhando, trabalhando sempre circularmente todos os meus pontos. E eu vou fazer uma coisa aqui só para ficar mais fácil de você perceber com que agulha que eu tô trabalhando. Eu vou colocar uma agulha mais fina, que é de outra cor, para ficar mais fácil de você entender qual é a agulha que eu estou trabalhando no momento, com que agulha que eu estou trabalhando no momento. Então, eu vou colocar aqui uma agulha mais fininha. Eu estava trabalhando com uma agulha... Ó, tava trabalhando com uma agulha 4,5 e agora eu vou trabalhar com uma agulha, não sei se aqui vai aparecer. Essa agulha aqui é 2,5, acho que tá dando pra ver, é 2,5. Então, ela é bem mais fina. É só pra ficar mais fácil aqui de eu pegar os pontos, tá? Aqui tá o fio do novelo, esse aqui é o fiozinho que sobrou, a pontinha. Então, vamos lá. Eu tenho a agulha azul que vai ser, tô segurando aqui
Com a minha mão esquerda, aqui tá o avesso dos meus pontos, tá vendo aqui, ó? Aqui é o avesso e aqui é o lado direito, é o lado que ficou bonitinho. O que eu vou fazer agora? Já estou segurando os pontos com a mão esquerda. Eu tenho que trazer uma dessas agulhas para fora para eu poder trabalhar. Eu tô com as duas agulhas no mesmo lugar e preciso de uma agulha aqui na minha mão direita. A agulha que eu vou trazer para fora, tô segurando os pontos aqui. Uma agulha em cima, uma agulha embaixo. Essa douradinha aqui em cima, a azul embaixo. Eu sempre vou puxar a agulha que está embaixo. É a agulha que tem o fio do novelo. Então, vou puxar essa minha agulha azul aqui para fora. Os pontos que eu tinha montado agora estão no cabo da minha agulha circular. E eu vou trabalhar esses pontos, eu vou colocar aqui para marcar o início da minha carreira um marcador de pontos. Então, tá aqui meu marcador de pontos. E agora eu vou trabalhar esses pontinhos aqui em meia. Eu não vou fazer nada, nenhum ponto muito complicado, porque o objetivo aqui não é mostrar pontos, é mostrar como que você faz a montagem mágica e o laço mágico. Trabalhei todos os pontos que estavam aqui nessa agulha douradinha, os 7 pontos que eu tinha aqui. Mas veja, eu só trabalhei a metade da minha carreira circular. Eu tenho todos esses pontos que estão aqui no cabo que eu ainda não trabalhei. Então, o que eu faço agora? Eu vou puxar, eu vou deixar os meus pontos do mesmo jeitinho que eles estavam ali no começo. Vou puxar todos os pontinhos para cima das duas agulhas. Lembra o que a gente fez no começo? A gente vai repetir agora a mesma coisa. Seguro aqui com a mão esquerda e giro. Por quê? Porque é assim que eu seguro os pontos, mão esquerda. Mas as duas agulhas estão aqui, eu preciso de uma agulha aqui na mão direita. Então, a agulha que vai sair é aonde está o fio do meu novelo. Veja, ó, o fio do novelo tá aqui, ó, na agulha azul, a agulha que estava embaixo. Tá vendo? Isso significa que esses pontos aqui eu já trabalhei, eu preciso trabalhar esses aqui de cima. Então, a agulha que vem para fora é essa aqui, onde está o fio do novelo. E agora eu vou trabalhar os pontinhos que ainda faltam dessa minha primeira carreira, porque eu só trabalhei uma parte dela. Eu tenho 14 pontos no total e eu só tinha trabalhado 7 pontos. Agora eu estou trabalhando os outros 7, a outra metade dessa minha carreira. Ó, perceba que aqui eu vou chegar no meu marcador de pontos. Ó, tá vendo meu marcador de pontos aqui? Eu vou passar ele aqui para minha outra agulha, porque ele tá marcando aqui, tá me mostrando que esse é o começo da minha carreira. E assim você vai repetindo. Olha, vou trazer os pontos aqui para essa minha outra agulha. Eu tô colocando sempre os pontos aqui em cima da outra agulha, só para você perceber bem que o movimento vai ser sempre o mesmo. Com a prática, você não vai mais fazer isso, você vai automaticamente tombar a tua agulha e já vai puxar essa agulha aqui de baixo. A agulha que está com o último pontinho aqui trabalhado, que é onde está o fiozinho aqui do novelo. Foi essa carreira que eu acabei de trabalhar. Então, preciso trabalhar essa aqui agora. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um tubinho. Para que esse tubinho não fique com esse primeiro ponto alongado, eu teço esse ponto e dou uma
puxadinha aqui nele. Ele tem que ficar bem justinho, batendo lá no cabo, para que esse ponto não fique um pontão depois, marcando que foi ali que a sua carreira ficou dividida. Essa marcação não deve aparecer. Então, aqui, ó, eu vou virar isso aqui e já vou puxar a agulha aqui por cima. Eu empurro a agulha dourada e puxo para fora a agulha azul, que é a agulhazinha que eu acabei de trabalhar os pontos. E agora eu vou trabalhar o outro ladinho. Primeiro ponto, puxo, dou uma travada mesmo nesse ponto, para que não fique marcada a divisão da carreira. E agora, sigo fazendo, aqui pode ser ponto meia, pode ser ponto tricô, você escolhe o ponto que você quer fazer. Cheguei no fim da minha carreira de novo, vou puxar todo o cabo aqui para colocar os pontos aqui em cima dessa minha agulha dourada. Vou passar o marcador de pontos para minha agulha azul, porque eu fiz novamente mais uma carreira inteira. Puxei a agulha azul para fora. Olha, onde está o fio do novelo? Tá aqui, ó, na minha agulha de baixo, onde estava a agulha azul. Então, o laço mágico, ele é muito fácil, desde que você sempre faça essa viradinha. Virou. Onde é que tá o fio do novelo? Tá aqui embaixo? É essa agulha que vem para fora e os pontos vão para cima da outra agulha para eu poder trabalhar. E tomando cuidado de sempre dar uma travadinha nesse primeiro ponto para não ficar marcada a junção aqui da carreira. O laço mágico e a montagem mágica são duas técnicas importantíssimas para que você possa, por exemplo, com o laço mágico fazer duas luvas ao mesmo tempo, duas meias ao mesmo tempo, duas mangas ao mesmo tempo. É possível você fazer muitas coisas, inclusive a blusa inteira, com o laço mágico. Importante que a sua agulha sempre tenha pelo menos 80 centímetros para que fique confortável trabalhar essa técnica. Ela é extremamente útil, vale o empenho e o desafio de você se arriscar para treinar até conseguir. Ela não é complicada, é só uma questão de você prestar atenção e logo você se acostuma com esse vai e vem de ponto para lá e para cá. Tem gente que acha isso um desatino, eu sei disso. A gente tem algumas alunas que a gente já mostrou como que faz a montagem mágica, o laço mágico, mas são pessoas que usaram agulhas retas a vida inteira e tem uma certa dificuldade em se adaptar para essa técnica, que na verdade ela não é nova, ela não é tão conhecida assim aqui no Brasil, mas em outros países ela é extremamente usada. Aqui já tem muita gente que usa, mas a maior parte das pessoas ainda prefere usar agulhas retas, apesar de não ser nem um pouco ergonômico. Mesmo que você goste muito de usar agulhas retas, eu recomendo que você use agulhas circulares, mesmo que sejam em carreiras de ida e volta, porque ela economiza suas mãos, suas articulações. Quando nós trabalhamos com agulhas circulares, o peso do trabalho fica aqui no cabo e na agulha reta fica na agulha. Então, esse movimento que você faz quando você tece os pontos, você levanta todo o peso que está nos cabos em cada ponto que você faz. E na agulha circular, como o peso está distribuído também no cabo, esse peso fica no seu colo.
Isso significa que as suas articulações serão economizadas. Você não terá esse peso a cada movimento que você faz. Então vale a pena, realmente vale a pena você trabalhar com agulhas circulares, mesmo que seja com carreiras de ida e volta, que é como você faz com as agulhas retas. Eu estou trabalhando aqui mais um pouquinho usando o laço mágico, só para mostrar para você que eu estou fazendo um tubinho fechado. Veja, eu trabalhei aqui umas 3 carreiras só, mas já vai dar para você ter uma ideia. Eu vou até tirar da agulha para ficar mais fácil de você enxergar. Eu vou tirar aqui das 2 agulhas. Veja, aqui tá a montagem mágica, tá vendo? E aqui as carreiras trabalhadas com o laço mágico. Então, se eu fosse fazer uma pontinha do dedinho da luva, lógico, teria que ser com uma quantidade menor ainda de pontos. Eu usaria essa técnica, tá vendo? Eu poderia colocar aqui uns 4, 5 pontinhos e eu teria aqui o dedinho da minha luva. Vou trabalhar aqui com laço mágico até chegar na altura que eu preciso, vou fazer o outro dedo, outro dedo, outro dedo, e depois junto tudo e vou trabalhar também em laço mágico essa parte aqui da mão. Veja como é fácil fazer uma luva usando essa técnica. Eu espero realmente que você aceite o desafio de conhecer essas 2 técnicas, a montagem mágica e o laço mágico, porque elas são muito, muito interessantes e valem muito a pena aprender. Espero que você tenha gostado, curta o nosso canal, se inscreva, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!